Hoje o Metrópolis conversa com Alexandre Valverde, um psiquiatra que descobriu que tem autismo aos 42 anos. O Dr. Alexandre descobriu que está no espectro autista a partir do contato dele com os pacientes e também com a sua vida durante o período da pandemia. Nessa conversa com o Dr. Alexandre, a gente vai falar um pouco sobre as dificuldades de fazer o diagnóstico do autismo e como é importante que a gente represente o autismo a partir dos seus vários níveis e não só entendendo as formas mais severas de manifestação do espectro. Eu nunca suspeitei que eu fosse autista, porque eu não sou só autista, né? Eu tenho uma neurodivergência que chama dupla excepcionalidade, eu sou ao mesmo tempo autista e tenho altas habilidades que antigamente a gente chamava de superdotação. E minha família sempre reparava que eu era muito inteligente, que eu aprendia muito rápido as coisas, eu era muito curioso, eu aprendia fácil línguas, tudo que eu queria fazer eu me determinava e fazia. E por muitos anos eu fui tocando a minha vida, eu sabia eu tinha clareza da facilidade com que eu aprendia as coisas, mas eu também nunca fui atrás de uma informação sobre isso. Mas aí na pandemia aconteceram duas coisas. Uma que o fato de estar confinado em casa acabou fazendo com que eu convivesse menos com as pessoas, então eu ficasse menos rendido à minha maneira de agir socialmente, que estava mais determinado também pelas demandas das pessoas, a minha maneira de corresponder. E aí eu comecei a criar um monte de rituais em casa. Minha agenda ficou super esquematizada, eu comecei a fazer uma série de atividades de maneira muito repetitiva, eu comecei a sentir muito prazer com isso. Eu achava no começo da pandemia que eu fosse me sentir angustiado de ficar sozinho, de ver poucas pessoas, de não sair tanto de casa. E uma coisa super importante também que aconteceu na pandemia, eu descobri que eu estava num relacionamento abusivo, e isso foi uma coisa super importante, porque eu gosto de falar sobre isso, porque pessoas do espectro, principalmente pessoas autistas e pessoas com altas habilidades, são uma população mais abusada mesmo por pessoas de personalidade narcisista. A gente tem a hiperfixação afetiva, que faz com que a gente se dedique muito, muito fortemente a alguém, e aí meu psiquiatra na época falou, sim, você é do espectro autista, tal. E aí minha ficha caiu, eu pus essa pergunta para ele, falei, você acha que eu sou autista? Ele falou, sim, acho. E aí eu fui fazer a avaliação neuropsicológica depois, que confirmou não só o meu autismo, mas também a minha superdotação. E aí também isso acabou revelando por que que meu autismo ficava escamoteado, ficava escondido, eclipsado, porque pelas minhas altas habilidades, eu tenho muito rapidamente uma capacidade de entender o cenário, entender o que as pessoas estão demandando. Então essas coisas foram se somando e acho que eu, como profissional da área, psiquiatra, me vejo numa posição muito interessante hoje, porque eu entendo a dificuldade que os meus colegas têm de reconhecer essa condição. Fiquei muito sensível a essas nuances nos adultos, de perceber o autismo nível 1 não diagnosticado, né, o que era chamado de autismo leve e tal. A gente tem visto uma quantidade maior de pessoas vindo a público, né, falar sobre essa descoberta, cantores, pessoas famosas que foram descobrindo o autismo já na vida adulta. Por que essa dificuldade, né? O que leva a isso? O autismo ele tem vários níveis, e acho que por muito tempo as pessoas tinham a ideia de que o que a gente chama hoje de autismo nível 3 era o autismo, só ele, daquela criança ou daquele adulto que necessitam de um apoio social, um apoio para o cotidiano mais intenso. E são pessoas que têm mais necessidades de autorregulação, de autoestimulação, então são aquelas pessoas que manifestam mais claramente as suas necessidades neurodivergentes. Os autistas nível 1 são aquelas pessoas que têm os comportamentos muito assemelhados ao comportamento de timidez, de recato, de restrição social de uma boa parte da população também neurotípica. Então, isso acaba gerando uma fronteira em que essas pessoas se confundem. E também a gente fala aqui no caso, eu gosto muito de apontar isso, a dificuldade do autismo em mulheres, porque características como a timidez, o recato, o pudor, a não fixação do olhar, olhar para baixo, né? Ter uma certa dificuldade de se colocar socialmente, ser uma pessoa muito sensível, uma pessoa com muita capacidade de expressão verbal, às vezes mais, às vezes menos, as pessoas confundem isso com, são características das mulheres, elas são assim e tal. Então isso também acaba gerando uma confusão, porque a gente invisibiliza os nossos traços, porque eles se confundem com certos comportamentos neurotípicos, e eu gosto de falar, são sinais, não são sintomas. O autismo não é uma doença, o TDAH e as altas habilidades não são doenças, são neurodivergências, são condições, são modos do nosso cérebro funcionar que se expressam no nosso corpo. Qual foi a importância de descobrir essa palavra para vocês? Foi para você ter esse diagnóstico, né, dessa... Perfeito. No começo, eu fiquei muito perplexo, assim, porque eu estava me encaminhando para isso, eu comecei a me perguntar, e aí eu lembro do dia que caiu a minha ficha, assim, eu estava me olhando no espelho, chorando, dançando uma música, balançando para frente e para trás, assim. Aí eu falei, acho que eu sou autista.
E aí, nesse sentido, depois que eu aceitei para mim essa palavra, eu comecei a ter uma outra relação também com isso. Primeiro, de entender que uma série de características minhas que me faziam diferente, que me faziam ser uma pessoa que eu me considerava esquisito, tinha as minhas manias, os meus jeitos, eu parei de me destratar nesse sentido. Eu comecei a respeitar as minhas diferenças também, aquilo que as outras pessoas apontavam para mim como esquisitice. Passei a cuidar muito mais das minhas necessidades de autorregulação emocional. A partir do momento que eu me reconheci também do espectro, me veio uma dimensão ativista até, uma dimensão identitária. A neurodivergência. Mas como é que foi o contato com pessoas que estavam no espectro na sua carreira e se isso também mudou depois do seu diagnóstico? Perfeito, ótima pergunta, porque eu esqueci de falar desse detalhe para fazer o meu diagnóstico. Justamente o que furou a bolha e me fez entender o meu autismo e as minhas altas habilidades foram 2 pacientes meus. Justamente um deles que me trouxe essa questão, ele falou assim: doutor, eu sou do espectro autista. E eu falei: não, imagina, você tem fobia social, você tem uma dificuldade de ansiedade social e tal, de performance na sua lida com os outros. E ele falou: não, você não está entendendo, eu sou do espectro autista, tal. E ele ficou meio melindrado comigo, assim, meio chateado até. E depois que ele saiu da consulta, eu fiquei pensando, falei: nossa, mas se ele for realmente do espectro, por que eu não estou conseguindo enxergar? E eu sabia disso já, e eu tinha para mim que quando a gente é cego para alguma coisa nossa, a gente não consegue enxergar aquilo no outro. Mais ou menos uns 2 meses depois, uma outra paciente minha também chegou com um teste respondido do quociente do autismo, do Dr. Baron Cohen, né? O teste lá da Universidade de Cambridge, e o dela tinha vindo positivo. Ela falou: olha, Ale, eu estou aqui com o meu teste, eu fiz isso aqui na internet, eu sou do espectro autista, eu queria que você me falasse alguma coisa sobre isso. E na hora eu fiquei assim: olha, eu não pensei nessa hipótese para você, o que está acontecendo, eu vou checar aqui e a gente já vai conversar. E aí eu resolvi fazer o AQ, né, que é esse teste, e aí o meu deu positivo, apareceu ali síndrome de Asperger. E aí na hora foi assim, uma avalanche de coisas na minha cabeça. Então você imagina uma cabeça de uma pessoa superdotada que acabou de cair a ficha da condição dela, todo o arranjo que aconteceu assim foi uma coisa muito forte. E aí, a partir desse momento, eu comecei a ficar extremamente sensível a essas questões, tanto nos meus pacientes como em mim. E aí eu praticamente refiz o diagnóstico de quase todo o meu consultório, o que foi muito interessante, porque os meus pacientes, muitos deles são neurodivergentes, e eles estavam comigo há anos, sendo tratados não como pessoas neurodivergentes, mas sendo tratados devidamente, porque eu estava dando a atenção e o respaldo necessário, por uma questão de identificação. Então eles também se reconheciam em mim, me reconhecia neles. A gente tem por exemplo, séries como Good Doctor, vários exemplos de autismo mais populares, eles estão muito vinculados a uma série de sinais e talvez causem um entendimento um pouco superficial. Perfeito, sim, sim, é exatamente isso. Acho que o cinema, né, a televisão, tudo, eles mostraram personagens, que acho que você comenta, né, o do Good Doctor, o Atypical. Acho que nos anos 80 tinha o Rayman, o Forrest Gump, né, esses personagens do cinema americano que retratam pessoas do espectro, provavelmente pessoas nível 3, se a gente for considerar a classificação de hoje, mas isso acabou fixando uma imagem para as pessoas de que o autista é aquela figura, um homem branco, né, que tem aquelas características e que se comporta daquela maneira, e que é um quadro mais intenso, vamos dizer assim, das características do autismo. E não necessariamente todas as pessoas do espectro são assim. Eu acho que é um momento histórico mesmo nesse sentido, assim, de reconhecer isso, de ampliar esse diagnóstico das pessoas e entenderem isso como uma questão identitária, se organizarem nesse sentido. Daqui a uns 20, 30 anos a gente vai falar: olha que legal que aconteceu nos anos 20, que a gente entendeu a comunidade neurodivergente, a gente foi, né, uma revolução neurodivergente se produziu a partir daí.